Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse novo encontro com Jesus. O encontro com Jesus, o encontro que devemos ter todos os dias, em nossos pensamentos, em nossas palavras, no nosso modo de enxergar, de olhar tudo que está ao nosso redor, do nosso modo de ouvir, que tudo esteja sempre em comum acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo e para Ele, que possamos viver em santidade, porque nele encontramos tudo o que precisamos, a verdadeira felicidade, a verdadeira vida, a verdadeira liberdade nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje dia de São Bartolomeu, apóstolo de Cristo. Muitos de vocês devem não conhecer, mas hoje no trecho nós vamos falar dele. Muitas vezes nós não prestamos atenção na leitura, que geralmente tem nomes diferentes, mas que são a mesma pessoa. E nesse caso hoje é a mesma coisa. Nós vamos hoje, João, capítulo 1, versículo de 43 a 50, se não me engano. E olha que interessante para as nossas vidas. Jesus chama Filipe e Natanael. Natanael é justamente o São Bartolomeu. Só que como Pedro, que Jesus o batizou novamente, como Pedro, que era Simão, assim também aconteceu com Natanael. Então vamos lá. Jesus chamou Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no seu livro. E sabemos quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, disse Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra do Senhor nos salve, nos purifique e nos dê a vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Natanael, para que possamos entender, é São Bartolomeu, o apóstolo que hoje nós comemoramos o dia dele, em toda a Igreja
católica, apostólica. Mas um trecho aqui é muito interessante. Que o Natanael, ele só acredita em Deus, em Jesus, a partir do momento que Jesus fala que viu ele na figueira antes que o Filipe o chamasse. E ele passa a acreditar porque não tinha ninguém na região e não tinha como Jesus ter passado e visto ele lá, porque ele estava sozinho. Ou seja, ele passou a acreditar a partir daquele momento que Deus conhecia ele, Jesus conhecia ele sem ele conhecer. Como Jesus nos conhece, cada um de nós, e muitas vezes nós não conhecemos Jesus. É interessante que muitas vezes, e essa leitura de hoje nos traz uma reflexão muito profunda de um conhecimento espiritual profundo também, no sentido de que muitas vezes nós estamos fazendo algo ou certo ou errado e achamos que ninguém está vendo. Por isso que devemos ter muita atenção nas coisas que nós fazemos. Porque é ilusório achar que ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Antes de você chegar àquela figueira, Jesus já estava lá. É interessante porque muitos de nós fazemos coisas erradas, escondido talvez das pessoas, mas jamais de Deus. Isso nos dá um alerta para que possamos ficar muito atentos e sempre termos uma conduta correta em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstâncias da nossa vida. Sempre correto, porque Deus está sempre vendo os nossos feitos. É uma colocação que nos traz uma realidade que hoje já não existe mais. Quando eu era pequenino, lá em Barbacena, brincadeira à partes, quando eu era criança lá no Nordeste do Sergipe, em Itabaiana, a gente ouvia muito e temia a Deus. Não que ele fosse um carrasco, mas nós temíamos porque o que passávamos para nós e nós acreditávamos totalmente, eu acredito até hoje, é justamente isso, Deus vê tudo. Então não faça nada de errado, porque Deus está vendo tudo. Isso não é para amedrontar, né? Deixar a pessoa com medo, né? Não, é a verdade. Deus enxerga além, Deus vai além. Não é ser humano que só vê as aparências, só vê aquilo que os olhos veem. Não, Deus vê tudo além. Por isso, vamos meditar nessa palavra de hoje, que possamos estar sempre em bons caminhos, em boas condutas no nosso dia a dia, pensando, meditando, porque não estamos sozinhos. Tanto a pessoa que faz o bem tem que fazer para Deus e sem querer ser reconhecidos por nenhum ser humano. Porque esse reconhecimento humano não vale nada para Deus. Não tem nenhum sentido, nenhum significado para Deus, porque Deus vai além. Ele conhece o nosso coração e a intenção dele quando fazemos algo de bom. Muitas vezes fazemos coisas de bom para que sejamos reconhecidos por fulano, por ciclano, por todos aqueles, e gostamos de ser
como se fala, elogiados pelo ser humano. Não. Procure sempre fazer o bem, sem olhar a quem, com amor, com a intenção realmente divina que Deus está vendo tudo. Se você faz algo de errado, pare de fazer, porque se engana você que acha que Deus não está vendo. Ele vê tudo, assim como Natanael, que só acreditou em Jesus porque Jesus falou que tinha visto ele antes de Filipe o chamar. E ele, a partir desse momento, segue Jesus, crendo nele, que ele era o Filho de Deus vivo. Por isso que possamos ter essa consciência. Porque o homem vê o rosto, vê a aparência das pessoas. Deus, o coração. Deus vê o coração. Olha a diferença. O homem vê o rosto, vê a aparência das pessoas e julgam, boas ou más, pela aparência, pelos atos, alguns atos. Mas Deus só vê o coração. O homem nota os atos da pessoa, como falei anteriormente. Mas Deus preza a intenção do coração. Novamente, o homem nota os atos do outro, mas Deus preza as intenções do coração, como é feita a intenção com que fez aquela obra, aquele gesto, aquela atitude. É o que Deus vê, a intenção que vem de dentro, do interior do nosso coração, do nosso mais profundo ser. Que possamos ter esta atitude no nosso dia a dia de reconhecer que não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Por isso devemos sempre caminharmos rumo à casa do Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna e só Ele está conosco todos os momentos. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço, com a intercessão de São Bartolomeu, apóstolo, que vos seguiu o Senhor e foi um dos 12, que possamos, Senhor, reconhecer e acreditar, sem nada, sem nenhuma dúvida, nos entregarmos a vós, de corpo, alma e coração, acreditarmos sempre, com a certeza de que, em todos os momentos de nossas vidas, vós está conosco. E antes de qualquer ato, vós estava lá vendo tudo e sabe tudo, porque conhece os nossos corações. Que possamos, Senhor, viver uma vida plena, não procurar como um homem o reconhecimento do homem, que só vê o rosto e as aparências, mas vós, Senhor, vê o nosso coração. Que possamos, Senhor, viver plenamente em vós, porque o homem nota simplesmente os atos, mas só vós, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, preza as intenções que vêm naquele ato, naquela atitude, porque vós conhece o nosso coração e a intenção que sai dele. Por isso, Senhor, nos mantém nesse caminho, no caminho que só vós pode nos dar.
Senhor, estende as vossas mãos e nos ergue. Mostra que nunca estivermos sozinhos e nem vamos estar, porque vós nos acompanha por amor. E por amor quer nos mostrar que esta vida nada mais é do que aprendizado. O que nos espera é extraordinariamente, infinitamente adorável em Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Senhor Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas e gotas de sangue derramado por cada um de nós no Calvário, por amor. Atendei, Senhor, esse clamor pelo nosso Brasil, pelas famílias, pelos brasileiros, por todos os países do mundo, principalmente o Brasil, para que o comunismo não tome conta, porque muitas vezes só percebemos que perdemos a liberdade. Aprendemos a dar valor à liberdade quando perdemos, que nós possamos acordar antes de perder. Que vós possa, Senhor, nos libertar desse comunismo, desse socialismo, de mentiras, de maldades, de perversidades, porque só vós, Senhor, pode nos conceder esta graça. Não que somos merecedores, mas por vosso infinito amor e misericórdia para com toda a humanidade. Tende misericórdia desse país, Senhor, cristão, que muitas vezes se afasta, mas que se aproxime de vós, Senhor, porque precisamos de todos orantes, para que assim possamos ser salvos do mal que tanto assola esse povo brasileiro, que já foi escravizado por tantos anos, que implora, Senhor, por vós, a liberdade que só vós pode nos dar, a verdadeira liberdade. Amém. Que desça essas bênçãos, Senhor, única deste Pai único, porque vós, Senhor, tem tudo em vossas mãos. Derrama sobre nós, Senhor, sobre essa nação, sobre essa família, esse lar, essa casa, esse trabalho, sobre os vossos filhos e filhas no Brasil e no mundo, em especial aqui, Senhor, para que não caiamos nas armadilhas do encardido nem do comunismo. Que desça essas bênçãos de proteção de vós, Pai, Filho
Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tenham uma ótima tarde, abençoadíssima, e que assim seja toda a sua vida em Cristo, nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus, não se afaste dele, não se afaste dele, porque nós precisamos estar o mais unidos possível desse Deus, porque é muito perigoso nos distanciarmos dele. É muito perigoso, pode acreditar. Fiquem com Deus.